tá? Então, como eu estava falando, existe um filme, um clássico, que fala sobre a história das invasões bárbaras na cidade de Roma, que é esse filme Átila o Huno, tá? Filme muito bom para assistir, são 3 horas, filme maravilhoso, bem legal, para quem gosta, né? Eu gosto muito de filmes assim, clássicos, filme Gladiador eu assisti mais de 10 vezes, né? Ben-Hur, esses filmes da época romana é legal porque você vai aprendendo a cultura romana, vai aprendendo todas essas coisas que a gente está falando, a cultura romana, né? Tanto você aprende lendo livros, né, de cultura, de história e tal, como também assistindo filmes e séries que falam sobre a cultura dessa época, é muito interessante, você aprende muito, tá bom? Então vamos lá. Como nós já falamos, né? Houveram então as invasões dos hunos, dos godos e de outros asiáticos que adentraram na Europa e começaram a invadir os territórios romanos, tá bom? Enfraquecendo, e Roma no ano 410 sucumbiu, ou seja, a cidade caiu, o império foi quebrado, detonado, se espalhou por toda a Europa conhecida até os dias de hoje. As nações que nós temos na Europa hoje, gente, são fragmentações, na sua grande maioria, não todas, né? Mas são fragmentações do antigo Império Romano, tá bom? Desde que Roma sucumbiu nessa data aqui, 410 depois de Cristo. Essa então foi a época em que Jerônimo viveu. Jerônimo é um dos pais da igreja. Fala comigo, Jerônimo. Foi o autor. Jerônimo, tá? É um dos grandes autores cristãos, um dos grandes pais da igreja, e ele é um homem que traduziu a Bíblia do grego para o latim. Fala comigo, Bíblia latina, tá? A Bíblia em latim, chamado de Vulgata. Fala comigo, Vulgata. Tá? Que é a Bíblia no idioma latim, que era o idioma oficial do Império Romano, tá bom? Ok? Todo mundo entendeu? Nessa época, né, da queda de Roma, foi a época em que Jerônimo viveu. Ele ficou conhecido pela sua tradução da Bíblia para o latim, como eu já falei, chamado Vulgata. Fala comigo, Vulgata. A Bíblia do grego para o latim. Amém? Bíblia do grego para o latim. Daí outro grande pai da igreja está aqui também na página 70, foi Agostinho, famoso Agostinho, né? Um grande teólogo, um grande filósofo também. Agostinho é um dos pais da igreja, considerado dentro da filosofia um dos patriarcas, né, da filosofia patriarcal. É um dos grandes pensadores da filosofia, foi Agostinho, e teve seguidores por toda a história da filosofia, toda a história da teologia. Agostinho foi um dos grandes propagadores também e incentivadores da formação de um grande império que a gente conheceu depois como Império Católico, tá? Mas foi um grande teólogo, ele escreveu muitas coisas boas, uma outra coisa assim que dá para jogar fora, mas muitas coisas boas, principalmente com relação ao amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Agostinho é conhecido como o patriarca do amor. Ele tem grandes obras falando acerca da caridade, do amor fraternal, né? Tem uma grande obra chamada Cidade de Deus, né? Então é um cara assim extraordinário. Foi um outro grande líder desse período aí do século V depois de Cristo, 4. Também ficou muito famoso, né, dentro da história da igreja. Depois da queda de Roma, o Império Romano se dividiu em várias nações, né? Cada grupo étnico foi formando a sua nação, foram se unindo e tal, e formando as nações que nós conhecemos hoje. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu? Na verdade, na época foram se formando feudos, né? Cidades feudais, que depois se transformaram nas nações europeias. Vocês se lembram, né? Que antes das grandes nações europeias
existiam as cidades que eram feudos, onde tinha o senhor feudal, os vilarejos e vilas e terras, né, e colônias que faziam parte desses grandes príncipes, esses senhores feudais. Todos tinham que servir esse senhor feudal, os artesãos, né, os agricultores. Existia a aristocracia, né, a nobreza, o clero, que mandava e comandava em tudo e em todos, toda a Idade Média ali, toda a Idade das Trevas, tudo aquilo ali. Quem mandava mesmo era a igreja. Tirava, botava rei, tirava, montava príncipe, mandava matar, fazia o que queria, tá? Então, com a queda de Roma, o império se dividiu, e aí se dividiu em dois grandes impérios. Isso é muito importante: o Império do Oriente, fala comigo, Império do Oriente, cuja capital era Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, tá? Constantinopla era o antigo nome da cidade atual de Istambul, na Turquia. É interessante que a cidade de Istambul, né, ela é uma cidade que ela tem dois continentes ali. A metade da cidade se encontra na Ásia e a metade da cidade se encontra na Europa, no continente europeu. Interessante isso, né? E tem grandes monumentos até hoje, uma cidade riquíssima em termos culturais, né? Lindíssima. Era o que hoje é a Turquia, era a antiga capital do Império Romano do Oriente. Quando Roma caiu, ela se dividiu em o Império Romano Ocidental, cuja capital era qual? Roma, e o Império Romano Oriental, cuja capital era Constantinopla. Fala comigo: Roma. Ocidente. Constantinopla. Oriente. Tá? Então nós precisamos entender que o Império Romano se dividiu em dois grandes impérios, tá? A língua falada na porção oriental era o grego, preservado durante toda a Idade Média. Já na porção ocidental, cuja capital era qual? Roma, a linguagem predominante era o latim, da Vulgata de São Jerônimo. Tá bom? Todo mundo está entendendo, gente? Isso aqui é fatos históricos, para que vocês possam aprender, tá? Isso aqui, por isso que esse material é riquíssimo. A gente está aprendendo além de Bíblia, de teologia. A história está extremamente ligada à nossa história cristã, né? Principalmente do Novo Testamento. Não é verdade? A Bíblia relata a história das grandes civilizações, a ascensão e a queda das grandes civilizações, como nós estamos vendo aqui, tá bom? O estudioso que queira pesquisar a cópia do Novo Testamento que mais se aproxima do original, redigido pelos apóstolos, preferirá os exemplares em grego aos escritos em latim, tá? E realmente, os originais em grego são muito mais fidedignos, leais, né? Muito mais harmoniosos, melhores do que os originais em latim, tá bom? Essa tradução Vulgata do latim, ela não ficou tão boa quanto a tradução no grego, nos originais gregos, tá? Nas cópias mais antigas dos gregos, por exemplo, datam de um período anterior a Jerônimo, ou seja, inferior ao século IV. Os manuscritos mais antigos dos originais em grego do Novo Testamento são anteriores ao século IV e V depois de Cristo. Legal, né? Que benção. Isso prova que a Bíblia foi preservada. É o tema que nós estamos abordando hoje. Como a Bíblia foi preservada de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, gloriosa, apesar das perseguições, apesar da influência e predominância católica sobre todo o mundo ocidental, destruição de muitas obras, muitas coisas, como também muitas coisas foram levadas para o Vaticano e ali escondidas, só tem acesso o clero lá do Vaticano, o alto escalão do Vaticano. Até hoje, as maiores bibliotecas do mundo se encontram em Roma.
a Biblioteca do Vaticano, tá? Que é extraordinário. Então, nós precisamos entender que Deus preservou a sua palavra, amém? Pela providência divina, o estudante do Novo Testamento tem o privilégio de ter acesso a muitas cópias antigas, mais de 1000 e poucos escritos completos, pequenas porções de escritos antigos em grego, em latim, em hebraico e pequenas porções em aramaico. Amém? Fala comigo: hebraico, pequenas porções em aramaico, grego koiné e em latim. Tá bom? Além das Bíblias, é claro, nos idiomas que a partir do século XVI começaram a ser traduzidos para o inglês, para o alemão, para o francês, para o português e assim vai. O espanhol, né? Todas as línguas latinas, de origem latina. Quais são as 5 línguas de origem latina, gente? Que eu falei semana passada. Sabia que existem 5 línguas cuja raiz é o latim? Primeira língua é a nossa língua. Fala comigo: português. Segunda língua, que é muito parecida com o português: espanhol, é uma língua latina. Terceira língua latina: francês também tem origem no latim. Quarta língua, muito parecida com o espanhol, um pouquinho diferente do francês, mas quem sabe um pouquinho de espanhol tem facilidade para essa língua também. Que um brasileiro consegue ler boa parte do que se escreve, é o italiano. O italiano é uma língua de origem latina, tanto é que existem termos italianos que é o puro latim. É o puro latim. Entenderam? É uma língua latina. E o quinto idioma latino é um idioma não muito conhecido no Brasil, mas também tem origem latina. É o idioma romeno. Isso aí talvez poucos saibam, tá? O idioma romeno também é um idioma de origem latina. Tá bom? Tudo isso é conhecimentos gerais aí para vocês ir crescendo nessas coisas. Os manuscritos originais, que são conhecidos, né? São chamados como autógrafos. Fala comigo: autógrafos. Isso, foram registrados provavelmente em papiros, né? Ou em pergaminhos. Papiros era uma espécie de papel da época, pergaminhos eram rolos feitos de couro de animal, tá? Ou era feito em papiro, que já existia desde a época dos egípcios. Quem criou o papiro, os primeiros papéis, vamos dizer assim, de origem vegetal, né? Você sabe que o papel tem origem vegetal, sim ou não? Sim. Vem da celulose, né? Das árvores, das plantas e tal, né? É de origem vegetal. E já os pergaminhos é de origem animal, são o couro dos animais, principalmente o couro bovino, couro de camelo, couro e assim vai. Foram usados em rolos onde foram feitos os primeiros escritos cristãos, tá bom? Então, ou foi em pergaminho ou foi em papiro. Fala comigo: papiro e pergaminho. Papiro é de origem o quê? Vegetal. E os pergaminhos, couro animal, tá bom? Todavia, por volta de 125 depois de Cristo, era costumeiro usar uma espécie de livro chamado de códice em vez de rolos. O que é isso? No século, aproximadamente, como está dizendo aqui, 125 depois de Cristo, existiam pequenos livros já, em vez de pequenos rolos, eles já juntavam esses rolos em livros com conjuntos de obras, com mais de um rolo, vamos dizer assim, numa obra, se transformava numa espécie de livro feito de pergaminhos ou de papiro. Ok? Todo mundo está entendendo? Que era chamado de códice. Fala comigo: códice. Isso. Assim ficava mais fácil reunir vários escritos em um único volume. Claro que eram volumes grandes, né? Não tinha as letrinhas pequenas como a gente tem hoje, não tinha
não tinha imprensa, não tinha computador, não tinha nada disso. Então tudo era escrito, letras maiores, né? Escritos à mão, com penas, né? com tinta de origem vegetal, animal e assim vai, por escribas, né? Por escritores, por copistas, geralmente monges e tal, eram escritos e guardados nesses volumes, como fala aqui, em um único volume, tá? Então fizeram-se várias cópias desses livros no idioma grego, e nós temos ainda hoje alguns originais desses antigos. Tá joia, gente? Pouco tempo depois, provavelmente em 200 depois de Cristo, a igreja em Antioquia, que é essa cidade que eu falei, e os povos da Mesopotâmia, no Oriente, queriam ter a palavra de Deus no idioma siríaco, que era o idioma predominante na época. Essa língua era bastante semelhante ao hebraico. Fala comigo, siríaco. Tá? Era um idioma parecido com o que hoje nós temos o hebraico moderno. Tá joia? Naquele mesmo período, as igrejas do norte da África queriam também ter acesso aos evangelhos em latim. Já na África, o idioma predominante, onde a maioria das obras que foram encontradas tinham como predominância, era o latim, o antigo latim, latim antigo. Mais tarde, então, essa tradução foi substituída pela Vulgata de Jerônimo. Jerônimo foi em que século? 4 e 5 depois de Cristo, ou seja, bem depois surgiu essa Vulgata de Jerônimo, tá? No entanto, até o ano 400 depois de Cristo, o grego permaneceu como principal idioma bíblico. Fala comigo, até o século 4, o principal idioma bíblico era o grego. Que tipo de grego, gente? O clássico? O clássico? O koine, que significa o quê? O grego popular, era a linguagem do povo, era a linguagem de Jesus. Provavelmente quando Jesus leu, né, aquele trecho de Lucas ali, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, né, para pregoar ali os cativos, e né, para curar e quebrantar, a fim de declarar o ano aceitável do Senhor. Se lembra lá de Lucas? Então, não me lembro se é 2 ou 3, quando ele fala aquilo ali, ele estava lendo na sinagoga um escrito em grego, que era a língua predominante da época. Amém? Provavelmente a Septuaginta, que foi o Antigo Testamento em hebraico, traduzido para o grego, aproximadamente no século 2 antes de Cristo. Tá joia? O Antigo Testamento já existia em grego na época de Jesus, e provavelmente foi o idioma que Jesus leu nesse episódio, relatado profeticamente, cujo o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso era a profecia pura do próprio Cristo, é por isso que eles ficaram impressionados ali. E logo em seguida Jesus começa o seu ministério de maneira sobrenatural, expulsando demônios, curando enfermos e tal, porque ele diz no final, né? Hoje se cumpriu esta escritura. Você lembra que Jesus fala isso nesse trecho? Se cumpriu em quem? Nele mesmo. Ele é a personificação do próprio Espírito de Deus, da profecia messiânica lá de Isaías. Amém? Todo mundo está entendendo? As cópias mais antigas do Novo Testamento, então, eram feitas com letras minúsculas. Olha que interessante. Os manuscritos medievais em grego também eram escritos dessa maneira, em letras minúsculas. Essas cópias são chamadas de cursivas. Hoje a letra cursiva é aquela letra escrita assim, né? Mas aqui é conhecido como cursiva porque estava tudo em minúsculo. Por volta do ano 300 depois de Cristo, excelentes cópias em pergaminho tornaram-se comuns, escritas cuidadosamente com letras agora maiúsculas. Esses manuscritos receberam o nome de unciais, que significa maiúsculas. Ok?
Todo mundo está entendendo? Muitos desses excelentes manuscritos unciais, ou seja, com letra maiúscula, ainda existem até hoje. Olha que tremendo, a partir do século III. Eles ficaram armazenados por várias gerações em bibliotecas de antigos mosteiros, e apenas alguns exemplares, dentre centenas, sobreviveram ao desgaste e às ondas de perseguição. Olha que tremendo, gente. Fala comigo. Deus preservou a sua palavra. Deus preservou a palavra bendita que nós temos hoje na nossa mão. Muitos tiveram que dar vida, muitos perderam seus familiares, muitas pessoas foram queimadas vivas, muitas pessoas sofreram prisões, perseguições, para que você tivesse o livro bendito, abençoado, maravilhoso, glorioso, que você tem nas suas mãos. Oxalá todos os cristãos compreendessem essa preciosidade, não jogassem as Bíblias no canto ali como se fosse algo banal, como fosse algo qualquer, né? Aquilo ali tem preço de sangue, tem suor, sangue e lágrimas de muitas e muitas pessoas dentro da história da igreja, que deram as suas vidas para que você tivesse a mensagem salvadora de Jesus de Nazaré nas suas mãos. Amém? Muitos desses excelentes manuscritos unciais ainda existem. Eles ficaram armazenados por várias gerações e, como eu falei, né, sobreviveram ao desgaste e às ondas da perseguição. As perseguições eram a maior ameaça a esses manuscritos. Quando os muçulmanos, por exemplo, invadiram o Egito no 7º século, ou seja, 700 depois de Cristo, incendiaram a biblioteca de Alexandria. Alexandria era uma cidade do Egito, onde tinha uma torre enorme, que era o farol de Alexandria. Nesse farol de Alexandria existia uma biblioteca, a maior biblioteca do mundo conhecido da época. E aí os muçulmanos entraram, invadiram o Egito, queimaram e incendiaram a biblioteca de Alexandria, que possuía um acervo de mais de 100 mil volumes. 100 mil volumes na época, gente, que não tinha imprensa, não tinha computador, não tinha nada disso. Eram escritos por copistas, manuais, né? Incluindo muitos tesouros bibliográficos da antiguidade. Por volta da mesma época, atearam fogo também a biblioteca de Eusébio, que também foi um dos pais da igreja, localizado em Cesareia, da Palestina, que guardava muitos documentos de valor inestimável do início da era cristã. Olha só. Entretanto, pela providência de Deus, muitas cópias escaparam às chamas. Afirma-se que existem cerca de 3.000 cópias integrais do Novo Testamento em grego ou de partes deles. Fala comigo, 3.000 originais em gregos, totais e alguns parciais. Então existe prova viva de que a Bíblia que a gente tem nas nossas mãos não foi adulterada, foi preservada, foi guardada por providência divina, para que nós tivéssemos a palavra da salvação hoje nas nossas mãos. Deus não deixou uma prova, Deus deixou mais de 3.000 escritos antigos, muitos deles completos, como prova viva de que Deus preserva a sua bendita palavra. Amém? Destas, uma dúzia ou mais superam 1.500 anos de idade. Uma dúzia ou mais tem mais de 1.500 anos de história. Amém? Estão nos museus hoje, museus da Inglaterra, museus em Israel. Nós temos o Museu da Bíblia em Israel, uns museus, né, que contêm esses manuscritos até hoje. Bibliotecas, né, de Oxford, Biblioteca do Vaticano, em vários lugares nós temos esses originais aqui que estão sendo mencionados nessa obra. Os manuscritos mais antigos, gente, vamos lá, quais são os manuscritos mais antigos que temos? Como são eles?
Nos últimos 2 séculos, muitos manuscritos antigos foram encontrados. Eles nos fornecem informações adicionais a respeito do texto bíblico original. Primeiro, o texto alexandrino. Fala comigo, texto alexandrino. Em 1859, foi descoberto por Constantino Tischendorf. Encontrou um manuscrito de valor inestimável, entre outros documentos antigos, no mosteiro de Santa Catarina. Olha Santa Catarina, que abençoado. Só sai coisa boa de Santa Catarina. O pastor que vos fala de lá, estou brincando. Vamos lá. Situado na encosta do Monte Sinai, na encosta do Monte Sinai, esse manuscrito recebeu o nome de Códice Aleph, ou Códice Sinaítico, e data do 4º século da nossa era. Ou seja, foi achado essa obra, quanto aos seus originais, um texto chamado de texto alexandrino, por esse historiador, esse provavelmente aqui, historiador, um cientista, cavucando, mexendo ali, aquele mosteiro e tal, encontrou essa obra tremenda, que é esse texto Códice Sinaítico. Em 1868, a Biblioteca do Vaticano publicou outro manuscrito antigo, também do 4º século, chamado de Códice B, conhecido também como Códice Vaticano. Fala comigo, Códice Vaticano, por ter sido encontrado na Biblioteca do Vaticano. Esses 2 manuscritos, o Códice Aleph, que foi encontrado aonde? No mosteiro de Santa, ali nos pés do Monte Sinai, exatamente. Parece claro que foram copiados da mesma fonte, ou então de cópias semelhantes. Eles pertencem à mesma família de manuscritos, designado como texto neutro, mais tarde chamado de texto alexandrino. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Então nós temos 2 grandes obras completas de pelo menos 1.600 anos atrás, em grego antigo. Se compararam a obra encontrada no Vaticano, que data mais ou menos da mesma época, e compararam essa obra encontrada por esse historiador, Constantino Tischendorf, provavelmente em inglês ou alemão, não sabemos, o sobrenome é alemão, mas talvez seja inglês, e não sei a origem dele. E se compararam esses 2 textos antigos, e se chegou dentro dessa pesquisa de que os 2 textos são similares, praticamente iguais, e vieram da mesma fonte original. Interessante isso, Só Deus para fazer uma coisa dessa. Depois, o seguinte tópico é o koiné, O koiné. Muitas cópias que datam da Idade Média formam outra família de manuscritos que se diferenciam apenas por alguns detalhes de estilo. Fala comigo, detalhes de estilo, Pequenos detalhes de estilo. A esse grupo chamamos de koiné, vocábulo grego que significa comum ou popular. Fala comigo, koiné, comum ou popular, tá bom? Essas cópias também receberam o nome de textos receptos. Fala comigo, textos receptos. Como traduzido do latim seria texto recebido. Textos receptos, Essa família de manuscritos foi usada pelos tradutores da versão King James e por João Ferreira de Almeida. A versão corrigida de Almeida está baseada no textos receptos, que segundo os biblistas, que são especialistas em Bíblia, especialistas nos manuscritos originais, é o melhor texto original dentre todos. Entre o texto alexandrino, o texto vaticano e o texto receptos, os especialistas em Bíblia consideram textos receptos o mais original, o melhor, o mais fidedigno entre os textos. Amém? Tanto é que na Bíblia, quando a gente vai pregar aqui na Betel,
pastor Volteni comprou uma Bíblia chamada Corrigida Fiel, que ela é baseada nesse Textos Receptos, que é a melhor versão de Bíblia em português. Coloca aí a nota, Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Ela é baseada no Textos Receptos, que é o texto, segundo os especialistas, são conhecidos como biblistas, o melhor texto, o texto mais fidedigno com relação aos seus originais. Tá? Não que os outros tenham problema, mas é que esse é superior, ele é mais elevado, ele glorifica mais a Deus, a divindade é exaltada mais, assim vai. Então, ele tem uma superioridade quanto aos seus originais. Foi preservado, não caiu na mão do catolicismo, foi preservado pelos protestantes, pelos primeiros cristãos, e assim sempre foi preservado, sem passar pelo catolicismo. Entenderam a questão? Então, se comparar os dois textos, se percebe uma elevação, uma superioridade quanto aos originais, aos textos receptos. Que é a Bíblia em inglês, chamada King James, vocês conhecem, né? A Bíblia em inglês King James é a Bíblia mais lida e usada no mundo todo pelo rei James, que é o rei Tiago, vamos dizer assim, traduzindo para o nosso idioma, que mandou traduzir uma versão baseada no Textos Receptos, do grego e do hebraico para a língua inglesa, patrocinado pelo rei King James, no século 17. Tá bom? É um inglês bem arcaico, bem difícil, não? Eu já li todo o Antigo Testamento em inglês, no King James. É um inglês bem difícil de ler. É o inglês antigo, é o inglês arcaico, é o inglês clássico, é o inglês dos eruditos, da aristocracia. Então não é um inglês que se fala hoje e tal, que a gente vê no filme, na série e tal. É um inglês mais rebuscado, mais clássico, mais fino, mais arcaico, tá? Da época de Shakespeare, desses caras aí, tá bom? Vamos lá então, continuando. Entre elas estão a versão, as demais versões bíblicas em português baseiam-se no texto alexandrino. Entre elas estão a versão revista e atualizada, a versão revista de acordo com os melhores textos, a Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional e a versão Almeida século 21. É fácil comparar esses dois grupos de manuscritos ao confrontar as versões corrigidas de Almeida com as outras versões mais recentes do Novo Testamento. Por isso que você observa pequenas variações no texto bíblico entre as versões, sim ou não? Você já observou isso? Uma coisa é você pegar a nova versão internacional, depois a Almeida revisada, Almeida corrigida, e pega uma Almeida corrigida fiel, e a nova linguagem de hoje. Você vai ver que são 4 textos diferentes, mas claro que tem a mesma essência, as mesmas verdades, só que tu vê que são versões que têm certas diferenças quanto ao estilo, entendeu? Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje é a Bíblia mais fácil de se ler, sim ou não? Sim. É para quem está começando, bebezinhos na fé, que tem aquela, ler e entender, sim ou não? E às vezes tem algumas versões da Bíblia que tem palavras mais rebuscadas, palavras arcaicas, palavras antigas, que às vezes você tem que ir em um dicionário para saber o que é aquela palavra lá, por exemplo, neófito. Ai meu Deus, o que é isso? Então, é uma palavra que não é de senso comum, que todo mundo sabe o que é, uma palavra antiga, E aí você tem que ir no dicionário para saber o que é, tá bom? Inefável, quase ninguém sabe o que é isso. Inefável é uma palavra arcaica, antiga, bonita, vamos dizer assim, significa incapaz de ser descrito com palavras humanas. Quando Paulo fala,
E esta é a glória inefável que há de ser revelada e tal, papapá. Então significa que é uma glória tão grande, tão majestosa, tão maravilhosa, que ela é incapaz de ser descrita com palavras humanas. Amém? Se existe um livro que vai ampliar o teu vocabulário, esse livro se chama Palavra de Deus. Sim ou não? Se tem um livro que te ajuda a conhecer palavras, termos, conceitos, ideias, verbos, expressões idiomáticas, figuras de linguagem, símbolos, metáforas, parábolas, é a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos lá então? Está acabando aí. Outros manuscritos. Em épocas posteriores, encontra-se cópias ainda mais antigas entre os papiros no Egito. Os papiros Chester Beatty contêm grande parte do texto do Novo Testamento e datam de cerca do ano 200 depois de Cristo. Só terminar aqui. O papiro Highlands, de aproximadamente 125 depois de Cristo, é valioso. Embora contenha apenas uma pequena parte do texto do Novo Testamento, ele é praticamente idêntico ao texto alexandrino. O texto alexandrino é o texto que foi encontrado aonde? Lá no mosteiro de Santa Catarina, ou aos pés do Monte Sinai. E o texto que equivale a ele, que foi encontrado na Biblioteca do Vaticano, é chamado de texto Vaticanus. Pronto, não tem dificuldade. É legal a gente memorizando essas coisas, tá, gente? Texto alexandrino é o texto do Vaticano, é o texto encontrado no mosteiro de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai. O texto dos Receptos foi o texto que foi preservado fora da influência da Igreja Católica, pelos peregrinos, por aqueles que foram perseguidos, pelos primeiros cristãos, pelas as comunidades cristãs ao longo de toda a história da igreja e pelos pais da reforma protestante. Os pais da reforma protestante preservaram o texto dos Receptos. Por isso ele é tão exaltado no meio protestante. Entenderam, gente? E ele é a base da Bíblia mais importante no idioma do povo, que é a King James. Tem uma Bíblia que se propagou no mundo todo, essa Bíblia se chama King James. Ela é usada por pastores norte-americanos, ingleses, europeus de língua inglesa, África do Sul. Até hoje, ela é valorizada como a melhor Bíblia na linguagem inglesa. Que hoje vocês sabem que o inglês é uma língua mundial. É uma língua mundial. Então, se tem uma Bíblia que se propagou pelo mundo todo, essa Bíblia é a King James, tá? Terminar o último parágrafo. Os papiros Bodmer de João, que mencionamos no 5º capítulo, confirmam o texto alexandrino. A maioria das traduções mais recentes baseia-se nesses manuscritos. Amém? Vamos parar aqui, faz a marcação aí, galera. Deixa eu marcar aqui com um pontinho. Só faltou esse trechinho, tá? Então eu vou trazer já o material da nova aula e vou